Quer ser um consultor de marketing digital? Então fica ligado nesse vídeo que a gente vai falar tudo o que você precisa saber antes de se tornar um. Fala galera, aqui é o Lu Diamano. Eu sou o Daniel Dall'Acqua. Nós somos da Mirago, uma escola para quem quer aprender marketing digital e negócios de maneira prática, tanto online quanto cursos presenciais também. É isso aí, esse é o Coffee and Growth, nosso quadro aqui no YouTube, que fala sobre marketing digital, vendas e negócios. Beleza, e a gente vai falar hoje de tudo que você precisa saber antes de se tornar consultor, né? Acho que vale lembrar também um pouquinho da nossa trajetória. A gente atuou bastante aí nessa área de consultoria, então a gente vai compartilhar aqui com vocês alguns dos erros que a gente cometeu, algumas das grandes lições que a gente aprendeu aí ao longo dessa jornada. Mas antes de falar de tudo isso, acho que é importante a gente falar o que é um consultor, né? O que um consultor faz, porque muita gente tem dúvida, muitas vezes confunde o que é um consultor, o que é uma agência, o que é uma assessoria, enfim. O que é o papel de um consultor de marketing digital? Um consultor geralmente é uma pessoa que ela é contratada justamente para ser consultada em relação a algum conhecimento, alguma área de domínio que ela tenha, pela experiência, pela bagagem que ela tem. Essa pessoa vai dar um parecer, vai dar um direcionamento técnico para alguma área específica de uma empresa. No nosso caso aqui a gente está falando de marketing, mas o consultor ele pode atuar em N áreas, pode atuar na área financeira, na área de gestão, na área de vendas, enfim. Esse cara tem que ter um conhecimento técnico aprofundado e é por isso que as empresas vão atrás desse tipo de profissional, justamente em busca dessa bagagem, dessa vivência que esse cara tem, para ajudá-la em algum problema, algum desafio que ela esteja passando em algum momento. Então, basicamente, o perfil de um consultor é esse, né? Ludi, cara, o que você vê, né, na sua opinião, você que já atuou muito nessa área, qual é o tipo de perfil desse profissional que as empresas buscam, né? O que esse cara tem que ter, na sua visão? Cara, é engraçado porque assim, geralmente quando você fala a palavra consultor, vem na cabeça das pessoas a imagem de um cara já mais sênior, cabeça branca, terno e gravata, muitos anos ali de experiência. Só que quando a gente começou a falar de marketing digital, esse cara, a maioria deles não estava antenado no que estava falando de marketing digital. Então, muitas vezes o cara que começou a fazer esses pareceres técnicos e tal, era um cara mais novo, na sua casa de 30, 20 e poucos anos até, né? Mas era uma pessoa nova, que não tinha uma carreira com décadas de trabalho na área para poder oferecer essa bagagem, né? E fora isso, eu acho que o perfil que é muito valorizado é o perfil daquela pessoa que consegue equilibrar várias áreas de conhecimento, né? Então tem a parte mais técnica da coisa toda do marketing digital. Então o cara precisa manjar bem de marketing digital, precisa entender de, sei lá, de SEO, de métricas, de email marketing, de inbound, de performance, anúncios, enfim, todas as coisas dentro do marketing digital. Isso é um dever do consultor, mas eu acho que uma coisa que muitas vezes passa desapercebido para quem está começando como consultor, né? É a importância e o peso que tem, não os hard skills, né, não as competências técnicas, mas os soft skills, né, aquelas competências mais ligadas à comunicação, à interação, liderança, negociação com o seu cliente, negociação com as equipes que você vai trabalhar. Quando você está numa empresa de um porte um pouquinho maior, você não lida só com o dono da empresa. Muitas vezes você nem fala com ele, você vai falar com vários times diferentes. Então você vai lidar com o time de vendas, você vai ter que falar com o time de marketing, tecnologia. Você vai falar com o time de TI, você vai ter que dar alguns reportes para o time financeiro que vai querer tirar dúvidas de gastos que teve ali, etc e tal. E muitas vezes você tem que saber triangular tudo isso, né? Às vezes você chega numa empresa e tá rolando um pau danado do marketing com vendas. Tipo, os dois times não se aguentam, os caras se odeiam e você tem que fazer as coisas acontecerem. A galera de vendas tem que comprar a sua ideia, a galera de marketing tem que comprar aquilo, o TI que muitas vezes vai ter que auxiliar e ajudar a implementar muita coisa, o cara já está atolado, né? Que TI em empresa sempre está atolado de coisa para fazer. Sim. Você ainda vai ter que vender essa ideia para o cara vai ter que comprar junto com você e te ajudar a implementar tudo isso. Então, a importância que tem a parte de soft skills, de você conseguir vender as suas ideias, convencer as pessoas de que aquilo é necessário, de que aquilo é importante, de que vai dar resultado, de que vai ser bom para todo mundo, você conseguir garantir um bom relacionamento entre todo mundo também é uma parte crucial do consultor de marketing digital, né? Eu conheço muito consultor de marketing digital que é extremamente técnico, muito bom,
E ele peca muito nessas outras áreas. Esse cara, ele acaba fazendo menos do que um consultor que ele é muito bom nessa parte de negociação, de lidar com vários times, e ele é mediano na parte técnica. Esse cara às vezes faz mais coisas e consegue entregar mais do que o cara que é extremamente técnico e não sabe lidar ali. Então, eu acho que tem um peso muito grande. Não estou falando que não é importante entender a parte técnica, é super importante, mas eu acho que é muito importante você entender dessa parte de negociação, de lidar com muitas pessoas, de saber se comunicar. Tudo isso é muito importante. E acho que um terceiro pilar para tudo isso é a parte de negócios, né? De business. Porque tem muita gente que entende de marketing digital, só que o cara não entende de negócios. O cara nunca teve uma empresa, o cara não sabe o que se passa na cabeça do gestor ali. Então, o cara tem que entender de processos, tem que entender de gente, de time, de gestão, né? De cultura, de muitas coisas diferentes. Então, acho que quem tem esse objetivo de se tornar um consultor de marketing digital tem que pensar nessas três coisas, né? Então, tem toda a parte técnica, tem a parte de soft skills e tem a parte de business, que é super importante, né? Eu acho que quando você consegue ter um equilíbrio e complementar bem essas três coisas, você consegue fazer um bom trabalho de consultoria, né? Senão você acaba ficando meio capenga. Sei lá, se você às vezes não entende de negócio e você pensa no marketing como uma coisa isolada dentro da empresa, mas você não vê a empresa como um todo, o cara vai lá, fica olhando lá qual campanha dele gera o menor custo por lead. Aí como o cara descobriu que Facebook é mais barato, o cara enfia toda a grana lá. Ele não está preocupado com o negócio, ele está preocupado em falar que o marketing deu um bom resultado. Diminuiu o custo por lead. E às vezes ele não está olhando, ele não está vendo que no time de vendas a taxa de conversão ela é bem menor no Facebook. Então o cara que vira cliente geralmente não vem do Facebook. Então ele não acompanha até a outra ponta do negócio, né? Porque quando sai do marketing o lead vai para vendas, não é tipo tosse e vira. No fim das contas o consultor ele tem que ajudar a empresa a ter um resultado melhor, né? Perfeito. Então ele tem que entender que ele não pode olhar só para a área de marketing digital. Então é um cara que às vezes ele vai ser demandado por alguns conhecimentos de vendas, de gestão, de negócios. Ele precisa entender o negócio como um todo. Enfim, então o cara tem que gostar de negócio, né? Tem que também. gostar. É uma característica meio que fundamental assim do bom consultor. Ele tem que gostar de business, ele tem que entender como as áreas se conversam entre elas, como é que se dá o relacionamento entre as pessoas, quem são as cabeças, quais são as políticas dentro da empresa que você vai ter que muitas vezes suplantar para implementar uma ideia. Cara, isso é fundamental e sem isso realmente só na parte técnica ser muito bom, você vai ficar capenga, como você falou. É justamente isso. A moeda de troca do consultor é a confiança, cara. Se o consultor não tem a confiança dos decisores dentro da empresa, se as pessoas que decidem, que assinam cheque dentro de uma empresa não confiam no consultor, cara, seu trabalho de consultoria foi por água abaixo. Foi por água abaixo, cara. Você vai perder totalmente a mão, você vai ter muito menos voz para poder, né, implementar as coisas, vender suas ideias lá dentro. Então você tem que ficar muito esperto para conquistar a confiança das pessoas o mais rápido possível e trabalhar para sempre ter, nunca perder essa confiança, porque isso é fundamental. O que eu acompanhei assim muito de consultores mais jovens, muitas vezes o cara dentro da empresa lá que manda, que assina, ele não é o mais jovem. Geralmente os mais jovens da empresa é a galera do time de marketing, os vendedores, etc e tal. E às vezes o consultor que era mais jovem, né, ele chegava para trabalhar com o time e acabava ficando mais amigo, mais íntimo ali da galera mais, né, na idade dele ali e acabava se afastando às vezes do dono da empresa, sei lá, do cara que decide, do diretor, etc e tal. Isso não pode acontecer em hipótese alguma, cara. Se o cara não tá falando com você, você tem que ir atrás do cara, você tem que marcar uma reunião com o cara. Sei lá, uma vez por semana, uma vez por mês, você tem que sentar pro cara e falar, olha, a gente tá fazendo isso por causa disso, os resultados que a gente espera são esses, isso aqui aconteceu no mês passado, no mês seguinte a gente quer fazer isso. O cara tem que estar por dentro do que está acontecendo, você tem que estar todo momento vendendo isso para as pessoas, o que você está fazendo lá dentro, por que você está fazendo, o que elas podem esperar do seu trabalho ali dentro, e elas têm que ver você, um consultor, com uma peça fundamental ali dentro que vai te ajudar a fazer tudo isso. Esse é um dos grandes aprendizados que a gente tomou, né? De não se afastar dos decisores. Isso é uma coisa super importante, manter eles por perto, manter eles antenados, entendendo o que está fazendo. Qual é a proposta daquilo tudo e quais são os resultados que eles podem esperar daquilo tudo, né? Acho que isso é fundamental. Perfeito. E você que está vendo esse vídeo agora, achando que a gente, esses caras aí, né, estão falando e tal, tem uma puta... Cara, a gente errou pra caramba, né, pra ter todos esses aprendizados. Eu já errei, inclusive nesse ponto que você acabou de comentar. De muitas vezes estar ligado a um time, né, e esquecer que tem, cara, você tem que comunicar isso ao gestor. E a gente tomou pau por causa disso. E você vai
observando onde você errou e vai melhorando algumas coisas até você ter mais bagagem, mais experiência para ter esse tipo de visão também. Então acho que isso que você comentou é fundamental. E um ponto que eu queria puxar aqui, Lud, é a questão de algumas diferenças que tem de um consultor que atua dentro de uma pequena empresa em relação a uma grande empresa, né? Uma empresa de pelo menos médio porte para grande, né? O consultor, ele tem um papel diferente em cada uma delas ou não? É basicamente a mesma lógica? Como é que funciona? Cara, eu já trabalhei com todos os portes, assim, de empresas muito grandes, multinacionais, em vários países, até pequenas empresas. Então, o que eu mais percebo de diferença, assim, na parte de recursos de gente, né, a parte de como está estruturado todo o processo, como funciona geralmente o marketing dentro de uma grande empresa. Eu trabalhei com marcas grandes que a estrutura de marketing era enxuta e tinham várias agências que ajudavam essa empresa, então dentro da empresa mesmo ficava um time enxuto de marketing que ficava tocando projetos com várias outras agências, né? Já toquei projetos com empresas médias, por exemplo, que tinha um time de marketing lá dentro, né? Às vezes 2 pessoas, 3 pessoas, enfim, até times maiores, mas numa empresa média geralmente era isso que acontecia. E na pequena, cara, geralmente era... na nossa consultoria, né, a gente não fazia consultoria para empresas que não tinham departamento de marketing, para requisito nosso. O que muda muito de diferença entre eles, a expectativa do cara que te contrata, ela pode mudar de um cenário para o outro. Muitas vezes o pequeno, ele depende muito daquilo. As marcas que eu atendia, por exemplo, que eram grandes, cara, os caras estavam na Globo, estavam na televisão, os caras estavam no rádio, os caras estavam fazendo um monte de coisa, evento, patrocinava time de futebol. Enfim, os caras tinham grana para fazer... Você era uma pecinha dentro de uma engrenagem gigante. Os caras tinham grana para fazer coisas muito maiores, né? Então, assim, às vezes o digital para os caras não era uma coisa, assim, de outro mundo, né? A gente está falando de um país extremamente grande, que é o Brasil, com uma mídia extremamente poderosa, que é a Globo, que, cara, é um negócio absurdo você comparar com outros países. Tem uma emissora com o tamanho que tem a Globo, né? O alcance que tem é difícil. Então, assim, às vezes o digital era uma coisa, né? Era um temperinho ali, era uma coisa a mais ali para aquilo funcionar. Agora, no pequeno, muitas vezes o cara não tem dinheiro para fazer mais nada além do marketing digital. Então, assim, a expectativa que o cara tinha com aquilo era muito grande. O negócio dele realmente dependia daquilo, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. O lado ruim é que, às vezes, a expectativa por ser tão alta, a cobrança vai ser maior, a ansiedade pelo resultado vai ser maior também, o cara quer ver o resultado muito rápido. E o lado bom é que se você consegue entregar um resultado bacana, o cara te valoriza muito, né? Ele sabe que você é alguém super importante ali para a empresa dele e que você tem que estar ali para o negócio caminhar, né? Então, acho que essa questão de expectativa, né, ela muda bastante. A questão de operação também muda bastante. Quando você tem uma empresa grande e você tem várias agências que ajudam, muitas vezes você só dá a diretriz, faz lá uns relatórios, uns reports, faz toda a orientação que você acha que tem que ser feita, né? As medidas que têm que ser tomadas. Você passa aquilo adiante, faz uma reunião, uma apresentação, encaminha para as pessoas certas, né? E elas vão tocar aquilo lá. E muitas vezes no pequeno e no médio, você vai ter que ir lá, vai ter que ajudar os caras a implementar, às vezes não vão saber fazer, você vai ter que meter a mão na massa, falar, ó, vem aqui, faz assim, etc e tal. E às vezes no pequeno, às vezes mais ainda, você tem que botar a mão na massa de vez em quando, porque tem que apagar incêndio, cara, tem coisa para entregar para ontem e o time é super reduzido, e aí é aquela história. Você tá lá, cara, não é só para ficar dando ordem, às vezes você tem que ajudar a executar alguma coisa. Então, eu acho que nessa parte de operacionalizar tudo aquilo que você acha que tem que ser feito, no pequeno você vai ter que, né, botar muito mais a mão na massa. Ali, e meter a mão na massa de vez em quando, né? Acho que uma outra diferença que tem do grande para o pequeno é a questão dos níveis hierárquicos, né, que a gente tem. Então, numa grande, pode ser que você tenha que falar com um nível de uma gerência, da coordenação, até a diretoria, que você tem que, né, andar e saber negociar com esses níveis dentro de uma grande empresa, por exemplo. Enquanto na pequena, provavelmente você vai falar direto com o dono da empresa, né? O cara que toca o negócio ali no dia a dia e talvez uma pessoa de marketing ou um time de marketing que está ali. E isso também altera até a velocidade do seu trabalho, né? Isso muda muito. Tipo, você tem que tomar uma decisão, cara, você fala direto com o dono na pequena. Na grande, você tem que, sei lá, marcar uma reunião, tentar falar com o diretor, apresentar para o cara, para depois o cara tomar uma decisão. Isso pode levar uma semana, 2, às vezes, até um mês.
Isso é muito complicado em empresa grande, cara. A parte burocrática é duro. Isso, para quem trabalha nesses dois tipos de empresa, é muito nítido, né? Você perceber essa diferença. Eu acho legal a gente frisar esse negócio da mão na massa, porque às vezes não fica claro para quem está assistindo. Sim. Muitas vezes a gente tá falando de mão na massa aqui, mas assim, não é mão na massa do tipo, precisa escrever um texto pro blog, o consultor vai lá e vai escrever. Não é isso, né? Precisa fazer 3 postagens por semana no Instagram, o consultor vai lá, vai ficar tirando foto, escrevendo. Não é esse tipo de coisa. Isso aí quem tem que fazer é ou a agência desse cliente, né, caso ele tenha uma agência, ou o time interno dele de marketing tem que fazer isso aí, né? A parte grossa da operação é isso. Mas muitas vezes o consultor vai ter que enfiar a mão na massa ali, tirar um relatório, configurar uma ferramenta, fazer uma integração de uma coisa com outra. Ele vai ter que quebrar um galho ali para fazer a coisa andar mais rápido, né? É legal você entender o que é isso, porque tem muita gente que se vende como consultor e entrega o trabalho de agência. O consultor, né, no dia a dia dele, ele lida basicamente com 4 etapas. Acho que é legal a gente falar, né, dessas etapas para deixar um pouco mais claro para você que está assistindo quais são elas e a importância de cada uma delas. A primeira delas é o diagnóstico. Você precisa entender o ambiente onde você está entrando, né? Você precisa tirar uma fotografia desse ambiente e entender onde você está pisando. Então, para isso, quando você chega no médico, né, com uma dor, alguma coisa, o que o médico te faz? Vai pedir um monte de exame. Vai te fazer um monte de perguntas. Primeira coisa, ele vai te perguntar uma série de coisas, está doendo onde, quando começou, se está com febre. O consultor, quando ele chega na empresa, basicamente, ele faz isso também. Então, ele vai fazer reuniões, ele vai entrevistar as pessoas da empresa, quem são as pessoas-chave que ele tem que falar, o cara de marketing, o cara de venda, quais são os principais desafios daquela empresa, daquele setor. Entrevistar, sobretudo, o cliente, né? Quem é o cara que está por trás daquela empresa, o serviço que a empresa oferece, o produto que ela oferece, quem é esse cara que recebe esse produto, quais são as dores, as dificuldades. Então, esse cara vai fazer um mapeamento de toda essa área. Depois do diagnóstico, a gente tem uma segunda etapa que é, eu entendi a fotografia dessa empresa, então agora eu preciso planejar. Então, a segunda etapa é o planejamento do que eu vou fazer nessa empresa para sair do ponto A, que é a minha fotografia hoje, e chegar num ponto B. Eu preciso reunir todas as informações que eu coletei e desenhar um cenário onde eu vou planejar, tem um escopo, né? E dentro disso, quais as ações que eu vou querer implementar, ao longo de qual período, né? E envolver quais pessoas, quais recursos eu vou usar para chegar e tentar atingir esse ponto B na minha estratégia. Esse é o segundo ponto. Bom, terceiro ponto, você vai ter que executar tudo isso, né? Então você vai ter que botar isso aí para rodar. Vai ter toda essa operação que você vai ter que construir de quem faz o quê, quando vai fazer. Obviamente que no planejamento você já fez um cronograma, né? Então você monta um cronograma de ações ali e você vai começar a executar isso conforme o que você planejou. Nessa de começar a executar, muitas vezes o que acontece no meio do caminho é que você vai ter que ir ajustando. Afinal, no planejamento, a única certeza que a gente tem é que o planejamento vai mudar. Então você vai ter esses ajustezinhos aí. E aí começou a executar, né? Vai para a quarta etapa, que é a etapa onde você mensura aquilo que está acontecendo, né? E faz ajustes caso seja necessário. E geralmente é necessário. Então você vai medindo, né? Então, terminamos aqui o primeiro mês de trabalho. A gente, quando começou, tirou uma foto. Vamos tirar uma outra foto agora, depois do primeiro mês, e ver o que mudou. Olhando isso, fazendo esse comparativo, tem que ajustar alguma coisa? Tem que mudar alguma coisa para o próximo mês? Então você tem que chamar ali o cara que te contratou, sei lá, o diretor, o dono da empresa, o gestor. Tem que botar todo mundo numa mesa e falar, gente, esse mês a gente fez isso, a gente esperava esse resultado aqui é o resultado que a gente teve, esse aqui é o outro resultado que a gente tinha antes, né? Então tem que ter essa conversa, tem que ter essa demonstração de resultados e tem que ter essa discussão de próximos passos, né? Então, aconteceu isso, a gente esperava isso, a gente melhorou nisso, piorou naquilo, pro próximo mês a gente pensou em fazer isso, todo mundo de acordo, é isso mesmo, vamos lá. E aí você fecha ali essa rodada e aí você vai pro próximo mês e vai trabalhar em cima disso. Legal. Então, só recapitulando, 4 etapas: diagnóstico, planejamento, execução e acompanhamento. Isso é o trabalho do consultor. Essa área de consultoria, né, é tipo piloto de avião, né? Quanto mais horas de voo, né, então quanto mais bagagem você tem, né, quanto mais experiência você tem, você consegue resolver problemas mais complexos, você consegue resolver mais rápido esses problemas, você começa a aprender a identificar padrões ali, né? Uma das coisas que mais me fascina na consultoria é a oportunidade que você tem
de trabalhar com muitas empresas de áreas diferentes, né? Isso é muito legal. Isso é muito rico, cara. Para um consultor, você trabalha, sei lá, que seja 5 anos, vai, que não é tanto assim para uma carreira de um consultor. O que você vai aprender com várias empresas diferentes, convivendo com empresas que têm culturas diferentes, pessoas diferentes, áreas e segmentos completamente diferentes um do outro. E você vai ver que muitas vezes o que você consegue implementar em um e aprende em um, às vezes serve para um outro segmento nada a ver com nada. E é muito bom isso, né? Então, conforme você vai pegando essa bagagem, essa experiência, o caminho natural que acontece na consultoria, né, é que quando você está mais no começo, você cobra menos. E geralmente o consultor cobra por hora. Então você vai cobrar um pouco menos por hora e à medida que você vai evoluindo, vai entregando mais resultado, você pode ir aumentando esse valor. E acho que um ponto importante de falar aqui, a parte de remuneração, né? Consultoria é um negócio extremamente lucrativo, né? Porque, primeiro, os custos são muito baixos. Você não precisa nem ter escritório para ser consultor. Você pode atender o cliente no local físico dele e ainda cobrar pela locomoção. Ou online, né? Ou online também. Você pode atender o cara, né, ali online. Praticamente tudo que entra ali, cara, você vai tirar poucas despesas que você vai ter com seu equipamento, sei lá, internet, luz. Impostos. Impostos, esse tipo de coisa. E o resto que entra, cara, é assim, é uma margem de lucro bem alta, né? Sim. É um negócio que compensa bastante. Como consultor, eu acho que é importante você planejar bem a sua rotina, porque o que acontece é que os clientes, né, eles vão trabalhar de maneira assíncrona, né? Por mais que você estipule e fala, cara, ó, eu vou te atender nesse horário, ele vai ter algum problema que vai acontecer no outro horário, vai estourar algum rojão lá que vai ter que resolver, o cara vai te mandar mensagem num horário totalmente não combinado com ele. Então você tem que ter umas reservas de tempo ali para você... Umas janelas para você parar, responder uns e-mails, fazer umas ligações, porque realmente essa parte demanda um certo tempo ali com o seu cliente, né? Eu queria deixar, assim, 4 dicas finais, né, para você que está aí e deseja, de repente, se tornar um consultor, de como é que você começa, então, essa jornada, e 4 dicas simples, né, mas que a gente já apanhou lá atrás e a gente gostaria que alguém tivesse dito pra gente como começar. Bom, acho que a primeira é começar pequeno, vai com calma, não precisa fazer uma coisa megalomaníaca no começo, você pode começar pequeno, menor. Muitas vezes você não vai fechar um cliente na velocidade com que você gostaria, então geralmente demora um pouco mais. O serviço de consultoria, ele geralmente é um pouquinho mais caro, digamos assim, então você não fecha toda hora uma consultoria, mas quando você fecha também é um serviço lucrativo, recorrente, né? Muitas vezes você vai fechar um contrato, sei lá, de 12 meses, por exemplo, então é legal você fechar um período de trabalho com o seu cliente para não ficar uma coisa solta. É difícil você fazer um contrato com um cara com um período indeterminado, que não tem, enfim, data para acabar, porque muitas vezes você vai fazer algumas estratégias que você vai adotar lá na empresa, o resultado vai vir no médio e longo prazo. Por exemplo, se você for fazer SEO, né, trabalhar na produção de conteúdo, não vai ser uma coisa que vai trazer resultado em 1, 2, 3 meses. Muitas vezes vai ser 6, 12 meses, né? Então é legal você fazer um contrato um pouco maior e justamente por isso, né, as empresas não fecham assim de bate-pronto, elas precisam de um tempo para pensar, amadurecer a ideia. Então é comum que você vai, né, demorar um pouquinho mais para fechar, mas quando fecha também é uma coisa super legal para você, que te traz tranquilidade, né, para você fazer suas coisas com calma, e essa recorrência de dinheiro entrando aí para você é muito bacana, muito saudável, né? Te permite fazer um monte de coisa, né? Investir em eventos, em cursos, investir em conhecimento seu, investir no seu equipamento, investir em time, contratar um ajudante, sei lá. Acho que o segundo ponto, Daniel, é que você, como consultor, você vai precisar aprender sobre vendas, porque você vai precisar se vender. Então, você precisa aprender sobre negociação, você precisa saber sentar numa mesa com um diretor, com um decisor, que seja, e conseguir entender realmente as dores desse cara, entender se ele tem qualificação ou não para ser seu cliente, se você realmente consegue ajudar esse cara, se você vai conseguir entregar o resultado que ele precisa e se você tem os recursos para fazer isso. Muitas vezes esse cliente não tem os recursos e não estou falando só de dinheiro, não. Às vezes estou falando de pessoas no time, estou falando de tempo. Você vai demandar um tempo dele, de conversar com ele, de fazer reuniões, de tomar notas, apresentar coisas para ele, né? Então você tem que validar tudo isso e você vai aprender a fazer isso muito bem se você fizer um bom processo de venda, se você souber vender muito bem
seu serviço. Inclusive tem um vídeo nosso aqui no canal, a gente vai deixar um link aí para vocês, que a gente fala sobre a metodologia Sandler, que é uma das metodologias aí de vendas, né, utilizadas no mundo inteiro aí. É uma das metodologias que ajudou bastante a gente, né, fora a Spin Selling, várias outras que tem aí, metodologias que são muito úteis nessa hora. Além desses 2 pontos que o Lud comentou, como é que você faz, já que você não consegue contratos rápidos, né, e frequentes, como o Lud bem comentou, qual é uma forma de você atrair mais pessoas, né, para te conhecer o seu trabalho, conhecer sua proposta? Divulgar, expor o seu trabalho, as suas ideias na internet. Então, uma dica que a gente dá é, cara, produza conteúdo. Eu não sei se você se dá bem com texto, por exemplo. Se for o caso, cara, começa um blog, faz postagens profundas, postagens que instiguem as pessoas a pensar, a refletir. Utilize o SEO que você já domina, faça artigos que realmente você acredita que tem um impacto naquele cliente que você quer atingir. Se você se dá melhor com vídeo, por exemplo, faça que nem a gente aqui, faz um vídeo, faz um canal no YouTube, coloque conteúdo lá frequente e demonstre todo o seu conhecimento, sua capacidade, tudo que você pode oferecer para esse tipo de cliente. Então, o seu nome é a sua marca. Você tem que estar o tempo inteiro pensando em maneiras de se divulgar, de fazer palestras, por exemplo, de expandir seu raio de atuação para que mais pessoas possam ter contato com essa sua marca e, eventualmente, no futuro, possa vir a se tornar um cliente. E, por fim, eu acho que essencial para todo consultor é aprenda sempre. Um cara que está na consultoria, ele tem que estar o tempo inteiro olhando o que está acontecendo no mercado, tendências, novas tecnologias, novas ferramentas que ele pode testar. Surgiu algum artigo, alguma coisa que, cara, acho que faz sentido para esse negócio, ele tem que estar atento a isso. Tudo isso ajuda o cara a se manter antenado, a se manter fresco, né, e ter a posição, né, de autoridade dentro desse cliente, sempre trazendo alguma coisa nova, olhando o que está acontecendo e propondo alguma solução para aquele cliente. Aprender é uma jornada infinita. Até o final da sua vida, você vai ter que fazer isso se você quiser atuar como um consultor de marketing digital. É isso aí, galera. Se gostou do vídeo aí, deixa aqui o seu like. Também lembra de assinar aqui o nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações aí no sininho e fica ligado que tem muita coisa aqui no nosso canal e também lá no nosso site, né, Daniel? É isso aí. Vários cursos gratuitos no nosso site, que você pode ir lá se inscrever e começar a fazer hoje mesmo. Tem o Plano Pro, que você tem lá dezenas de cursos de marketing digital, vendas e negócios para você estudar, se aperfeiçoar no dia a dia. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha que a gente vai deixar o link do Plano Pro aqui. Uma assinatura incrível, com muito conteúdo legal para você estar sempre atualizado nessa área. Beleza? É isso aí, galera. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau!